Muito bem, estamos de volta. Esse é o bloco número 3. E agora nós vamos então conhecer as principais regras de acentuação gráfica, né? Por que que toda vida, ideia recebeu acento gráfico? Por que que toda vida a palavra pêssego recebeu o acento circunflexo aí na antepenúltima sílaba? Por que que a palavra caráter, né, a palavra inexorável, né, recebem acento gráfico? Então, nós temos que estar bem nisso, como eu falava no bloco precedente, para que nós avancemos na boa compreensão das novidades do acordo, né? Então, vamos que vamos. O que nós temos? Passemos agora às regras específicas de acentuação gráfica. Então, vamos lá. Número 1. Análise do acento gráfico nos monossílabos. Muito bem. Então, os vocábulos monossílabos recebem um acento gráfico se terminarem por. Então, nós vamos conhecer as regras que toda a vida existiram para as palavras monossilábicas, né? Então, vamos lá. Se o monossílabo terminar por A ou A seguido de S, no plural, pá e pás, recebe acento gráfico. Se o monossílabo terminar por E ou ES, né? Pé ou pés, fé ou fés, recebe acento gráfico. Se o monossílabo terminar por O ou OS no plural, pó e pós, recebe acento gráfico. Tá bem? Então, olhando para mim, monossílabos tônicos terminados por A, E e O, ou As, Es e Os, toda a vida receberam a acentuação gráfica. Essa é a regra. Muito bem. E que mais? E os monossílabos formados por ditongos abertos. Muito bem. Quais são os exemplos? Sóis, que é o plural de sol, ele mói, a flexão verbal, aí no presente do indicativo, primeira pessoa do singular, do verbo moer, ele mói, e réu, tão importante essa palavra para nós, e também no plural, réus, né? Professor Sabag, eu não sei o que é um ditongo aberto, então, recapitulando. O ditongo é o encontro da vogal com a semivogal na mesma sílaba. Tudo bem? Ótimo. Então, caixa, temos um ditongo, né? Ai, né? Na sílaba cai, é um ditongo. Legal. Agora, existem os ditongos abertos, que são 3. El, ei e oi. Toda a vida, esses ditongos abertos, eles receberam a acentuação gráfica. Por isso que você está vendo aqui, ó, sóis, é o ditongo aberto oi, ele mói, é o ditongo aberto oi também, e eu poderia ter trazido aqui a palavra réis, né, indicadora do câmbio, né, antigo, né, vetusto câmbio, réis, 1000 réis, né? Então nós teremos o quê? Réis, também uma palavra monossílaba com aí acentuação gráfica. Agora, a regra acabou, meus queridos, tá? Olhando para mim, monossílabos são acentuados graficamente se terminarem por A, E e O, e o ditongo é aberto. Né? Então, mal comecei e já acabei. A regra é muito simples, muito curta, tá bem? E aí o cuidado, o que nós temos aqui? Ó, os monossílabos terminados por I ou GU não recebem acento gráfico. Então, vamos lá. Eu vi, né? Flexão verbal aí do pretérito perfeito do verbo ver. Eu vi. Vi não tem acentuação gráfica. Por ti, né? Esse pronome pessoal, do caso oblíquo, ti. Vocês vão aprender comigo aula de pronome, vamos estudar tudo de morfologia, né? Então, ti não recebe acento gráfico, né? Tu vais, o tu, né? Que já é um pronome pessoal, do caso reto, né? Não recebe acentuação gráfica. Então, o que você está aprendendo? Os monossílabos tônicos terminados por i e por u não recebem acentuação gráfica. Só os monossílabos tônicos terminados por a, e, o e de tongo aberto. Acabou. É só isso. Muito fácil, muito tranquilo. Vamos adiante, tá? Análise do acento gráfico nas oxítonas. Então, vamos lá. Os vocábulos oxítonos recebem um acento gráfico se terminarem por. Se terminarem por. Então, vamos lá. Ó. A ou as, quer dizer, Pará, Cajá, Vatapá ou Vatapás, né? É ou ES no plural, café ou cafés, você ou vocês, muito bem, e O seguido de S também. Então, é cipó, cipós, vovô, vovôs,
vovó, vovós. Muito bem. E terminados por EM ou ENS no plural. Então, também, ótimo. Desdém, esse é um substantivo, pode ir para o plural, desdéns, né? Armazém, pode ir para o plural, armazéns, tá? Vintém, vinténs, né? E parabéns, que é a forma mais comum, embora exista uma forma pouquíssimo utilizada, mas está adicionalizada, que é parabém. Parabém, terminando como também, ó, com acento, parabém. Legal. Então, o que você notou? Né? Que as oxítonas, elas têm uma acentuação muito parecida com as palavras monossílabas, né? Porque oxítonas, querem me ouvir e olhar para o slide, ó. As oxítonas, elas vão receber o acento. Se terminarem por A, é O, mesma coisa dos monossílabos. E enquanto lá tínhamos os ditongos abertos, aqui nós vamos ter as terminações em ou ENS no plural. Notícia boa, eu mal comecei as regras das oxítonas e já acabei. Então veja como é fácil tirar 10 na matéria acentuação, tá bom? É muito fácil. Agora nós vamos seguir, ó. O que nós vamos aprender? Ainda tem algumas observações que eu sempre trago. Ó. Cuidado, as oxítonas terminadas por I e por U não recebem um acento gráfico. Perfeito. Exemplos: caqui, bambu, que mais? Buriti, caju, saci, urubu, né? Punila e cumpri-la. Muito cuidado, essas duas últimas aqui, né? São as formas verbais com o pronome, né, enclítico. E o que acontece? Eu já vi advogado escrevendo punila e colocando acento gráfico, nota 0, porque é uma oxítona terminada por i. Cumpri-la com acento gráfico, nota 0, porque é oxítona terminada por i. É a mesma regra do caqui. É a mesma regra do caju. Né? Então, um advogado que escreve punila e coloca o acento gráfico no i, ele pela lógica, teria que acentuar o caqui. Né? Teria que acentuar urubu, buriti, saci, e não se acentuam as oxítonas terminadas por i e por u. Beleza? Então pode olhar para a regra para você se despedir dela. Eu vou voltar aqui o slide. Ó. Então fechamos as monossílabas, ó. Fechamos as monossílabas. Fechamos as oxítonas, ó, tudo certinho, tudo legal, né? Excelente. E agora nós vamos para as paroxítonas, que existem em maior número na nossa língua, como você bem sabe. Então vamos lá. Análise do acento gráfico nas paroxítonas. Então vamos. Os vocábulos paroxítonos recebem um acento gráfico se terminarem por. Então vamos lá. R, aí nós temos caráter, revólver e mártir. Né? Caráter, revólver e mártir. Muito interessante, porque essas palavras no singular, elas são paroxítonas terminadas por R. Mas se nós as pluralizarmos, elas se tornam proparoxítonas obrigatoriamente acentuadas. Então, revólveres, mártires, não é? E a outra aqui não me lembro qual era. Era aí caracteres, aí já muda, né? Mas eu pensei em hambúrguer, hambúrgueres, tá? Então guarde. As paroxítonas terminadas por R, elas no plural quase sempre se tornam, para não falar sempre, né? Se tornam proparoxítonas, que é o que aconteceu aqui, né, com revólveres, com mártires, né, e hambúrgueres, que eu não trouxe, porque o plural de caráter foge à regra, nós aprendemos na aula número 1, poucos sabem no Brasil, é caracteres, né, então também é topíssimo, né, qual é o plural de caráter? Caracteres, tá bom? Legal, vamos adiante. O que nós temos? Paroxítonas terminadas por X, todas recebem acentuação gráfica. Então, tórax, fênix e xerox. Muito bem, aprendemos na aula 1 que xerox é uma palavra de dupla prosódia. Né? Você se lembra, podemos falar xerox ou xerox. Muito bem. Paroxítonas terminadas por L, fácil, projétil, inexorável. Já sabemos falar essa palavra, ó, veja. Todas paroxítonas terminadas por L, né? Lembrando que projétil também é palavra de dupla prosódia, podemos falar e escrever projetil, aí ela se torna oxítona, né? Muito bem. Acentuam-se todas as paroxítonas terminadas por I, né? Seguido ou não de S,
tá? Então, o que termina por I? Táxi. No plural, táxis. Mesma regra. Júri. No plural, júris. Biquíni. No plural, biquínis. Safari. No plural, safaris. Ravioli. No plural, raviolis, né? Beriberi, que é uma doença típica de florestas tropicais, né? Beriberi cai em concurso, poucos sabem também. Então, nós temos aqui as paroxítonas terminadas por I. Geralmente, em concurso, eles colocam a palavra beriberi com acento direitinho e perguntam, escolha a alternativa que apresenta a palavra cuja acentuação é a mesma de beriberi. Então, muito inteligente a forma de pedir, né? Então, você tem que olhar para beriberi e falar, opa, paroxítona terminada por I. Aí você vai escolher uma alternativa que contenha, por exemplo, táxi. Show! Tá? Muito bom. Vocês sabem que eu gosto muito de testes, então, sempre que possível, treinem a partir da minha aprendizagem, tá? Então, tem que fazer testes, tá joia? Legal, excelente. Vamos adiante. Que mais? Nós temos as paroxítonas terminadas por IS, mas aqui o S não é do plural, faz parte da palavra, né? Então, o que nós temos? Ó, tênis, tênis, né? Então, a palavra é tênis, paroxítona terminada por IS, obrigatoriamente acentuada, né? Ótimo, você vai escrever o tênis ou os tênis, tá? Então, ela não sofre variação aí na palavra em si. A única variação que vai ter é no artigo. Ou você vai usá-lo, né, no masculino singular ou no masculino plural os, tá bem? Ótimo. Lápis, mesma coisa. Então, caindo a palavra lápis numa prova, eles vão perguntar qual a regra da acentuação de lápis. Escolha a alternativa que contemple a mesma regra. Você tem que escolher tênis, por exemplo, né, entre outras possíveis, tá? Legal. O S, mesma coisa. Vírus, bônus e ônus, né? Então, são paroxítonas terminadas por US. Vírus, a mesma regra de ônus, que é a mesma regra de bônus. Muito bem. Você está vendo que o número de regras para as paroxítonas, ele é bem amplo, justamente porque contempla o maior número de palavras, né? Então, o aluno, ele pode guardar as regras das paroxítonas com sagacidade, né? Porque monossílabos, poucas regras. Oxítonas, poucas regras. Proparoxítonas, todas recebem o acento gráfico. Então, o que for diferente, você detecta a regra das paroxítonas. Então, há vários métodos, há vários macetes que os professores passam, né? Em um ambiente como o nosso, de pós-graduação, talvez o macete aqui ele se torne até dispensável, porque o legal é você conhecer a estrutura. E quando ele for realmente decisivo, como na aula número 1, que nós até chegamos a cantar a música do hífen, aí eu trarei para vocês alguma dica preciosa, de forma lúdica de aprendizagem, tá? Mas prosseguindo, ó, já vimos aqui paroxítonas terminadas por UM ou no plural, né, UNS. Então, álbum e álbuns, fórum e fóruns. Essa palavra ela é aportuguesada, fórum, totalmente diferente de quórum. Quórum é uma palavra que não é aportuguesada, é latinismo. Então, se você for escrever quórum na petição, tem que ser entre aspas ou itálico. Você tem que colocar um destaque. Numa prova manuscrita, as aspas são obrigatórias, tá? Então, a mesma regra de fórum ou fóruns é álbum ou álbuns. Ão e ãos. Então, órfão, órfãos, órgão e órgãos. É muito interessante, porque essas duas palavras, né, elas têm o quê? Um acento agudo, aqui na letrinha O, né, elas são paroxítonas, que é a sílaba, a penúltima. Muito bem, e tem o tio, né? O tio, como a gente aprendeu na aula número 1, o tio não é acento. O tio é um sinal diacrítico, uma notação léxica, né? Ao lado do acento agudo, que é outro sinal diacrítico, ou outra notação léxica. Então, essas duas palavrinhas, elas têm o quê? Dois sinais diacríticos, né? Dois sinais diacríticos, né? Mas temos apenas um acento, né? Então, quem não está muito bem vai chamar o tio de acento e a nota 0, tá? An e ans, mesma coisa. Órfã ou órfãs, imã ou imãs, né? Então, essas duas palavras aqui têm os acentos agudos, né? Que são sinais diacríticos ou notações léxicas, e tem os tios, né? Plural de tio, tios, né? Que
seria aqui não é um sinal diacrítico ou notação léxica. Estamos bem? Ótimo. Excelente. Vamos adiante. O que nós temos? Mais regras ainda de paroxítonas. Paroxítonas terminadas por PS, né? PS, né? Então nós temos as palavras bíceps, fórceps, tá bem? Temos as paroxítonas terminadas por N, como hífen, pólen e éten. Daqui a pouco você vai notar uma regra capciosa. Quando essas palavras paroxítonas terminadas por N, elas vão para o plural, elas perdem o acento gráfico, daqui a pouco vamos ver. E as paroxítonas terminadas por ditongo, né? Como carie, superfície e tênue. Vocês notam que esses ditongos no final, eles são formados pela semivogal antes da vogal, a semivogal I e aqui a semivogal U, né? Então nós chamamos esses ditongos de ditongos crescentes. Então aqui essas paroxítonas são formadas por ditongos crescentes e consequentemente recebem um acento gráfico, tudo bem. Mas o próximo slide vai mostrar que há uma divergência entre os gramáticos quanto ao rótulo, né, de paroxítonas para essas palavras. Vamos conhecer. Atenção. Carie, superfície e tênue. Eu peço desculpas, às vezes a letra ela fica pequena, é porque aqui nessa plataforma eu tenho um espaço menor, e às vezes eu exagero um pouquinho e faço o espaço menor possível, tá? Mas aos poucos eu vou, né, tentar ampliar um pouquinho para ocupar o espaço bem e ampliar a letra para vocês, tá? Então peço desculpas, eu estou sempre atento com relação a esse tamanho da fonte, tá bom? Mas vamos acompanhando aqui, ó. Então, nessas palavras carie, superfície e tênue, o que nós temos? Há uma tendência, né, para a ditongação nas sílabas. Então, superfície, tá? Se há uma tendência dos gramáticos, dos concursos, a regra é olhar para elas e rotulá-las de paroxítonas terminadas por ditongo crescente. Tudo bem? Essa é a regra. Mas veja o meu texto. Todavia, podem se encaixar no rótulo de proparoxítonas eventuais, aparentes, né? E o que seria a eventual? Você vai ter uma diérese na separação silábica. O que seria a diérese? Veja aqui, ó, superfície. Se eu assim separar, fazendo o que nós chamamos de diérese, a sílaba tônica passará a ser a antepenúltima, no fi. E aí, consequentemente, ela passa a ser proparoxítona. Então, alguns gramáticos aceitam também a regra da acentuação como se proparoxítonas fossem essas palavras. E aí elas são chamadas de proparoxítonas eventuais ou aparentes, tá? Mas há muitos gramáticos que também aceitam paroxítonas terminadas em ditongo crescente. E aí você fala, professor Sabag, eu faço provas, como é que eu vou ficar? Há uma tendência à ditongação. Então, considerá-las paroxítonas terminadas por ditongo crescente, por isso mesmo, obrigatoriamente acentuadas. Mas eu trouxe até um teste de concurso aqui para você perceber que as bancas não tratam o tema de modo cartesiano, pão, pão, queijo, queijo. Elas querem ver se o candidato teve uma orientação, digamos, oxigenada, como a que você está tendo agora. Venha conferir o modo, né, bem democrático como a questão feita pela banca CESP, atual SEBRASP, né, para o cargo de professor de língua portuguesa da Secretaria lá de Alagoas, né, como ela tratou o tema. Olha lá. As palavras língua, júlio e início. Muito bem. Série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, vírgula, ora como proparoxítonas eventuais, aparentes ou relativas. Ó. V de verdadeiro, C de certo. Viu como é legal a gente conhecer concurso? Porque nessas áreas limítrofes ou fronteiriças, nós vamos ter uma opinião de autoridade, de banca de concurso, e isso pode nos orientar em determinado momento da nossa vida, tá bom?
Então, nós já estamos praticamente aqui chegando aos 20 minutos desse bloco 3, né? Vamos dar uma olhadinha o que faremos no próximo bloco, que vamos iniciar a segunda metade da aula, né? Nós vamos tratar de alguns detalhes ainda. Mas este último slide eu quero então mostrar. Cuidado, cuidado, vamos lá. Ó. As paroxítonas terminadas por NS, né? Não N, NS, hífens, pólens, édens e itens. Né? E aquelas terminadas por M, como item, não recebem um acento gráfico. Perfeito. Por quê? Você aprendeu comigo, vamos retornar, que se acentuam as paroxítonas, está aqui, ó, terminadas por N. N de navio. Eu não disse M de Maria, eu disse N de navio. Então é hífen, pólen e éden. Veja a última letra aqui, ó. N, N, N. Beleza? Agora, se você passar para o plural, elas perdem o acento gráfico. Ou mesmo a letra M, na palavra item, que a gente usa todo dia nas petições, não tem. Então, esse cuidado aqui, ele tá uma beleza. Principalmente para quem presta concurso, porque isso não cai em concurso. Isso despenca. Despenca. Então, as paroxítonas terminadas por NS, hífens, pólens, édens e itens, e aquelas terminadas por M, né, são paroxítonas. Né? Veja, todas elas, a sílaba mais forte é a penúltima. Ó, hífens, pólens, édens, itens, item, todas são paroxítonas. Né? Mas elas são terminadas por NS e por M. Elas não recebem o acento gráfico. Estamos bem? Passamos aí quase 2 minutos. E nós vamos então fechar agora esse terceiro bloco. Voltaremos na segunda metade da nossa aula, no bloco de número 4, e aí vamos conhecer as proparoxítonas. Até agora já estudamos as monossílabas, por que são acentuadas, já sabemos. As oxítonas, por que são acentuadas, já sabemos. As paroxítonas em grande número, já sabemos. E finalmente as proparoxítonas. Muito fácil, todas recebem o acento gráfico. Vamos tomar um cafezinho, voltaremos em instantes. Até já já.